Olá, esse é o Janela 7, o seu canal de dicas de cinema. E hoje eu estou aqui com esse casal que é patrimônio cultural do Rio. Patrícia Niedermayer, que é atriz, bailarina, diretora de teatro e cinema. Trabalhou com uns grandes nomes da direção, Abu, Gerald Thomas, Cavi, Borges, entre outros, né, Patrícia? Muitos outros. Cavi, ele é cineasta e o maior produtor de cinema independente do Brasil. Possui a sua própria produtora, a Cavídeo, que é onde nós estamos, aqui na sede da Rio Filme. Cavi, antes de ser também uma produtora de cinema, a Cavídeo, ela nasce como, há 20 anos atrás? Então, ela começou como uma locadora de vídeo, lá na Cobal do Maitá. Eu ia para as Olimpíadas, eu era atleta de judô profissional, me machuquei, tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo, não entendia nada de cinema, só entendia de luta. Inclusive ia ser uma locadora de filmes de luta, graças a Deus. Foi por outro caminho, Aí virou uma locadora de filmes de arte, né? Filme brasileiro, filme europeu, filme japonês. E aí eu fui aprendendo cinema na própria locadora. Os clientes perguntavam dos filmes, eu pesquisava. Iam os estudantes de cinema lá, iam os diretores. E aos pouquinhos eu fui conhecendo o cinema. E tomando gosto. Exatamente. Fui me envolvendo. Comecei depois a organizar eventos, cineclubes. E em 2005, assim, quase 8 anos depois, eu resolvi também que a Cavídeo iria se transformar também numa produtora de cinema. E a partir daí eu comecei a fazer filmes. E estamos aí 25 anos depois. De inúmeras realizações, né? Infinitas realizações. Vocês estão fazendo uma revolução, eu acho, assim, eu acredito, cultural, através do cinema, do teatro, exposições de arte, muitas vezes sem apoio, né? Com pouco dinheiro, mas vocês fazem acontecer. Patrícia, como é ser resistência em um momento como esse, assim, mais precisamente para a classe artística, que tá bem delicado, né? Assim. Assim, a gente está vivendo um governo fascista, né? E uma das características do fascismo é odiar a arte, a educação, os pensadores, os filósofos, a liberdade. Então, acho que dentro desse contexto a gente está resistindo, o teatro vai continuar, o cinema vai continuar, os artistas vão, com certeza. E assim, são encontros, são organizações, né? São pessoas desejando, inquietas, curiosas, com necessidade de criar. Então, acho que a partir desses encontros as coisas vão se estruturando com muito comprometimento, com muita dedicação, né? Porque quando a gente não tem estrutura, a coisa tem que ser realmente muito bem solidificada para poder ter uma qualidade, para poder ter profundidade, entrega. Então, e é o que vocês estão conseguindo entregar e realizar. E como diria Truffaut, né, me solidarizo com a frase de Jean Renoir, uma pequena contribuição à arte do meu tempo. Exato, que lindo, Patrícia. A produtora, né, Cavídeo, hoje já tem mais de 350 filmes, entre longas e curtas. Você produziu Cidade de Deus, né, 20 anos depois, 10 anos depois, que foi uma extensão do filme do Fernando Meirelles, né? Teve o Balconista com o Matheus Solano, mas em especial vocês gravaram, dirigiram juntos e atuaram também no filme Salto no Vazio. E vocês viajaram para vários países, é isso? Como que foi o processo de criação, de filmagem desse filme, Salto no Vazio? Então, Salto no Vazio foi a primeira parceria nossa de co-dirigindo junto, né? Eu já tinha feito com ela antes o filme francês, mas ela como atriz e eu como diretor. Uhum. E agora esse filme a gente resolveu dirigir junto e fazer junto. Esse filme é um processo muito diferente que a gente desenvolve aqui na Cavídeo, que é filmar primeiro,
e depois inventaram uma história para essas imagens, entendeu? O roteiro vem depois. Normalmente vem o roteiro depois da filmagem. A gente filma primeiro, depois vem o roteiro. E a gente aproveitou as viagens que a gente estava fazendo, o Cidade de Deus 10 anos depois, foi para muitos países. A gente viajava muito, assim, para Espanha, para Portugal, para Cannes, para Nova York, para mostrar o Cidade de Deus. Ela ia comigo e a gente aproveitava essas viagens e filmava a cena nesses lugares. E a partir daí dessas imagens, a gente pensou uma história para usar essas imagens e criamos o Salto no Vazio. E essas imagens têm relação com um projeto que a gente criou durante as viagens, que se chamava Cidades em Movimento. Então tinha uma relação do corpo com o espaço daquela cidade, com a energia daquela cidade. Então aí nós temos vários, né, videoartes, videodanças livremente inspirados por essa relação do corpo com o espaço de cada cidade. E aí, como o Cavi falou, a partir daí a gente foi olhando essas imagens e elas foram informando um percurso, né? Literalmente uma viagem, né? E aí fomos mapeando essas imagens e elas foram informando uma história, uma narrativa, uma possibilidade de mergulho, né? De entrar no filme. Imersão, algo que convidasse a essa imersão dentro dessa experiência sensorial, do deslocamento, da viagem, né, do desconhecido, do salto no vazio. Meu amor, eu não sei se você vai receber essa mensagem, mas eu vou mandar assim mesmo. Onde a gente consegue assistir o Salto no Vazio? Então, quase todos os filmes da Cavid a gente disponibiliza gratuitamente no canal do Vimeo da Cavid. Se você der um Google lá, Salto no Vazio, Cavi Borges e Patrícia, você vai achar. Eles estão no YouTube, eles estão no Vimeo, eles estão na plataforma Embaúba, eles estão em vários lugares. Estão passando também no Amazon Prime. No Amazon Prime, ótimo. Tem também no Cine Brasil TV, também, que é um canal também streaming. Ou seja, a gente também trabalha com as coisas da distribuição, né? Uma preocupação minha, além de fazer, é distribuir e deixar ele acessível o máximo possível para as pessoas. Então, é fácil de achar o nosso filme. Né, Patrícia, ter acesso a isso, né? Você é das artes cênicas, né? Atriz, bailarina, o Cavi, o cineasta. Então, vocês unem, não só como um casal, mas vocês unem essas artes. E vocês produzem a peça-filme, que é François Truffaut, O Cinema é Minha Vida. E aí vocês fazem uma mistura do cinema com o teatro. Como é isso? Inclusive vocês estão em cartaz, né? Quer falar? Então, na verdade isso surgiu por acaso. A Patrícia estava procurando teatros para fazer peça e nunca achava pauta, era super difícil, super concorrido. E não tinha teatro para fazer. Ela queria fazer, mas não tinha teatro. Aquela burocracia. Essa coisa de edital, de esperar, de panelinha também, entendeu? Aí eu falei para ela assim, eu não conheço teatro, mas eu conheço cinema. A gente pode fazer uma peça dentro de um cinema, o que você acha? E aí, simultaneamente, surgiu um amigo nosso propondo uma peça pra gente sobre um censor de filmes, que tinha tudo a ver... O Alexandre Varela comprou os direitos desse texto incrível que se chamava O Censor. E aí inaugurou essa pesquisa, né, peça-filme. Então foi a partir do censor. O Truffaut já é a segunda experiência nossa, entendeu? Já é a segunda peça-filme nossa. Aí o Rodrigo Fonseca assistiu o Censor e começou a viajar nessa possibilidade, já aprofundando um pouco mais a questão cinéfila, a questão do cinema. E o Cinema é Minha Vida, né, investiga a vida e a obra do Truffaut e
E a peça investiga esses limites, né, do teatro, do cinema, porque não é uma peça com projeção, é uma peça que realmente propõe um diálogo com essas imagens. E está em cartaz? Estamos em cartaz no Estação Net Botafogo, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Net Rio. Net Rio. Ótimo. Eu já assisti, super recomendo, é uma peça incrível. Patrícia, você também agora está dirigindo mais, né? Fora seus trabalhos de atriz, você tem dirigido. Foram já 5 longas? Estamos fechando o 5º. Como é que está sendo essa experiência como diretora de cinema, né? Eu acho que eu trabalho também com dança contemporânea, com performance, e é uma área onde você precisa ter uma afirmação autoral muito forte. Então acho que essa questão da autoralidade eu levo também para os meus filmes. Eles são filmes autorais que têm as minhas referências, a minha subjetividade, as minhas inquietações, e eu tive a sorte de encontrar o Cavi, que é um parceiro de vida, de alma, na arte, né? A gente tem muitas afinidades, a questão do movimento, a questão do corpo, né? Ele vem do judô, então ele tem uma vitalidade, ele tem essa ser bailarina, então tudo completou muito bem, né? Então eu tive a sorte também de ter ele como parceiro, mas são filmes que têm essa perspectiva autoral das questões que me atravessam, das questões que me afetam, das coisas que me movem e me indagam, né? E sobre a direção de movimento? Isso também é aplicado no cinema? Sim, com certeza. Eu acho que a questão do movimento é a questão do estado de presença, né? Uhum. Da energia do corpo, não necessariamente movimentos nem passos, mas um gesto, uma postura, um olhar. Isso tudo fala do corpo, silêncio, né? O silêncio, super. Então, assim, você poder investigar essa corporalidade, esse estado de presença e o corpo, né? No caso até do cinema, como as locações atravessam esse corpo e esses inúmeros diálogos, a escuta, a troca, a partitura de gestos, a partitura de movimentos, enfim. Eu acho que isso é a base do trabalho do ator e é por onde a minha intuição vai, é por onde eu começo a investigar os meus universos, assim, né, de peça, de teatro, de filme. Eu acho que é o mesmo salto no vazio, o mesmo mergulho. Pode começa pelo corpo. Dessa liberdade, né, de criação, de tempo. E tudo vem do seu corpo, né? Tudo vem do corpo. Você tem que encarnar, você tem que incorporar, senão... Cavi, você tem usado o Estação Net Rio, que é um tradicional cinema do Rio de Janeiro. Você tem feito lançamento de livros, fora, né, as exibições de filmes. Recentemente você fez uma homenagem histórica dos cineastas da velha guarda do cinema. E é muito difícil isso, né? Levando centenas de alunos de escolas públicas, periferia. Como que é isso, Cavi? Então, juntou esses dois grupos, né? A Cavídeo e o Estação. A Cavídeo, que é a minha produtora, a gente tem muitas coisas de fazer eventos, produção cultural, mostras. Eu tenho essa questão que eu já trago há muito tempo, além de querer fazer filme, eu também gosto de fazer esses eventos, reunir as pessoas. Eu acho que esses encontros são muito ricos. Você conseguir trazer, por exemplo, alunos da Zona Norte, da periferia, para falar com o Lázaro Ramos ali no debate com esses alunos. Trazer esses diretores veteranos para falar com os alunos de cinema que estão começando agora. Essa troca de experiências do novo com o velho, da Zona Sul para a Zona Norte, foi uma coisa que a Cavídeo sempre fez, sabe? Eu sempre trabalhei com pessoas da favela e pessoas da Zona Sul, com diretores velhos, com diretores novos. Essa diversidade de idades, lugares e pessoas é uma marca registrada da Cavídeo. Quando a gente se juntou com o Estação, isso foi muito bom, muito potente e uma coisa ajudou a outra. O Estação com aquele espaço maravilhoso, aquele cinema maravilhoso, histórico, e a Cavídeo com essa vontade de fazer, mesmo sem grana, sem patrocínio,
juntando as pessoas. Então, quando a gente se juntou forças, a gente conseguiu fazer muito. Estamos fazendo. A gente criou uma ocupação artística dentro daquele espaço que corria o risco de fechar, de virar um prédio. A gente conseguiu reverter isso e transformou num grande lugar, assim, um bunker das artes alternativas e autorais aqui do Rio de Janeiro. Eu acredito muito que isso vai crescer e até vai ser lembrado futuramente, assim como outros lugares, como o Cinema Paissandu, o MAN, ali, aquele cinema ali, eu acho que ainda mais agora, nesse momento que está todo mundo fechando e a gente conseguindo resistir, e fazendo e realizando, Exato. Isso é muito poderoso, assim, vai ficar aí na memória das pessoas. Com certeza, vocês estão fazendo história, assim, com a arte, com o cinema, com o teatro. Parabéns, assim, que vocês continuem transformando através da arte. Para finalizar, enfim, qual é a indicação de filme de vocês, né? Porque são, perguntar, são dois cinéfilos. O Cavi. Estamos aqui numa locadora. Você também, Patrícia. Qual é a sua indicação, né? A indicação de vocês e o porquê? Que filme marcou, assim? Eu indicaria Praias de Agnes, da Agnès Varda. Eu acho que é um filme inspirador, autoral. Eu gosto muito da maneira como ela usa as referências da vida dela, as referências artísticas e como ela vai construindo uma linguagem própria através do filme. Eu vou indicar um filme brasileiro que marcou muito a minha vida, inclusive fez a Cavídeo se tornar especializada em filme brasileiro. Porque eu lembro quando eu fui abrir a locadora, o pessoal falava assim, filme brasileiro? Não bota não, que não aluga, ninguém gosta. Eu achava estranho aquilo, e quando eu vi esse filme, que foi o Central do Brasil, em 97, eu saí tão impactado do filme, eu falei, cara, como que o cinema brasileiro é ruim? Como que as pessoas não gostam disso? Eu resolvi especializar a Cavídeo em filme brasileiro, e hoje em dia a minha vida toda está em função disso também, e foi esse filme que despertou. Foi o ponto de partida. Exatamente, um filme muito importante, que eu vi umas 7 vezes, 8 vezes no cinema, toda vez que eu via eu me emocionava, e ele me dava forças e mostrar para mim mesmo que o cinema brasileiro é potente, e que dá para alugar filme brasileiro, dá para fazer cinema brasileiro, que o cinema brasileiro é muito rico e tem que ser visto, tem que ser conhecido, tem que ser mostrado. Querida, a gente queria te agradecer muito o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você, é uma honra, é nossa, muito obrigada. Obrigada, e o Janela 7 fica por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.